Como vocês devem ter percebido no princípio do vídeo, eu coloquei uma fotografia de Émile Durkheim, né? Nascido em 1858, falecido em 1917. O tema da presente videoaula se encontra no terceiro capítulo ou terceiro tema da apostila do sistema etapa. Vou pegar aqui, cujo título é A Sociologia e o Conhecimento Científico. Lembrando, como já foi dito em sala de aula, os três primeiros temas da apostila tratam do que vem a ser, porventura, a sociologia, certo? E o tema que dá título ao nosso vídeo agora trata exatamente da definição da sociologia enquanto ciência. Como já foi dito exaustivamente, a sociologia ela foi criada, ela foi idealizada, ela foi tornada, de alguma maneira, ela foi tornada uma ciência nova, mas sem tanto fundamento assim, com Augusto Comte, filósofo francês, pai da sociologia, inclusive em 1839. Ele é dele o termo sociologia, né, de 1839, e também Augusto Comte é pai, é idealizador da filosofia positivista, da doutrina positivista, que de alguma maneira vai se ancorar no desenvolvimento científico do século XIX, vai ser carregado de um otimismo quanto ao progresso humano, né, visto as transformações trazidas desde a segunda Revolução Industrial, mas de alguma maneira falta para Comte, falta para essa doutrina positivista esse fundamento metodológico, ok? E ao fim desse processo de formação do positivismo com Comte, a doutrina positivista, ela de alguma maneira se distancia da, da, do seu, vamos dizer assim, do seu embasamento científico e se aproxima, inclusive, de, um, de uma argumentação religiosa. Né? No final das contas, o positivismo acaba sendo uma religião da racionalidade, se distanciando do que nós entendemos por ciência propriamente dita. Então, já que o tema desse terceiro capítulo, esse terceiro tema que trata da sociologia como ciência, né, no termo que nós conhecemos e que a gente pega muito emprestado dos exemplos trazidos pelas ciências exatas, biológicas, né, essa coisa de que a ciência precisa de uma metodologia, de uma experimentação, de uma comparação, né, de todo um instrumental que vai reforçar, que vai fundamentar teorias, hipóteses, e aí você vai testar as suas hipóteses. Todo esse instrumental que faz parte daquilo que nós entendemos por ser definitivamente uma ciência, isso não foi dado à sociologia por Augusto Comte e nem pelo positivismo. Porque, como foi dito aqui por mim, o positivismo, no final das contas, acabou se tornando uma religião da racionalidade. Tamanho o seu otimismo referente, né, à humanidade. Vale citar como exemplo o seguinte: Émile Durkheim, vamos dizer assim, se Augusto Comte foi o pai da sociologia, cunhou o termo sociologia, Émile Durkheim é o primeiro sociólogo, ou seja, é o primeiro profissional por excelência das ciências sociais. Por quê? Porque Émile Durkheim vai dar à sociologia aquilo que Augusto Comte não deu, que foi método. E todo esse desenvolvimento metodológico nos princípios, nos primórdios das ciências sociais, né, que consolida aí sim a sociologia como uma ciência, tá aqui nesse livrinho aqui, ó, As Regras do Método Sociológico. É uma obra
de Émile Durkheim, aqui nesse livrinho, né? Durkheim, em linhas gerais, ele estabelece qual é o método, a metodologia de trabalho do cientista que porventura quer então estudar a sociedade, né? Ou seja, Durkheim é o primeiro sociólogo porque ele traz uma metodologia às ciências sociais. Um fazer. O que é metodologia? É como fazer. Ou seja, Durkheim ele apresenta pela primeira vez, de forma clara, como deve trabalhar o sociólogo e define, ao seu modo, qual é o objeto de estudo das ciências sociais. Ok? E, como estava falando anteriormente no positivismo, nesse otimismo que o positivismo tinha em relação à humanidade, ao progresso do homem, né? Que a ciência estaria então conduzindo o homem, a humanidade, a uma vida melhor. E alguns sociólogos não positivistas, como Herbert Spencer, vão falar que o homem então ele está de alguma maneira sendo conduzido à felicidade. Né? Para o positivismo, todo esse desenvolvimento da humanidade, né, todo esse desenvolvimento tecnológico vai melhorar a vida do homem, vai conduzir o homem ao progresso. Ok? Nesse livrinho, então, As Regras do Método Sociológico, voltando nele, Durkheim cita Comte e fala um pouco dessa doutrina positivista. Ok? Ele diz o seguinte: ele fala assim: Comte, por exemplo, reduz toda a força progressiva da espécie humana à tendência fundamental que incita diretamente o homem a melhorar continuamente e sob todos os aspectos a situação em que se encontra. Ou seja, isso aqui, Durkheim está citando Comte de um livro do Comte que é o curso de filosofia positiva. Né? Está aqui a referência em francês, Cours de philosophie positive. Então, assim, ele está dizendo o quê? Que lá no positivismo há um entendimento de que o homem possui uma tendência ao progresso, ok? E que aquela situação de desenvolvimento vivida ali no século XIX nada mais seria do que um momento histórico aonde a humanidade adquiriu uma maturidade, aonde a humanidade entrou num estado positivo. E nesse estado positivo, um, um, o fato de estar a humanidade nesse estado positivo, depois de ter passado por um estado teológico, lá nos primórdios do homem, onde o homem buscava o entendimento da natureza e de tudo que o cercava através da intervenção de deuses ou de um Deus único, né? Ou seja, sempre durante o estado teológico o homem coloca o sagrado na equação da vida, da existência e dos fenômenos que permeiam a existência. Então o homem dá um salto depois de muito tempo e sai desse estado teológico e entra no estado metafísico, aonde entra, por exemplo, a filosofia grega antiga, né? Ou mesmo a filosofia moderna, quando a gente pega, por exemplo, grandes sistemas metafísicos de entendimento do mundo, como do alemão Immanuel Kant. Então, para Comte, e Durkheim relembra isso nesse livrinho, As Regras do Método Sociológico, para Comte há esse otimismo, para os positivistas há esse otimismo. E esse otimismo chega a tal ponto que o positivismo se distancia do seu caráter científico e se aproxima de uma religiosidade. Algo que a Revolução Francesa fez no século XVIII, né? Inclusive com festividades em homenagem à deusa da razão, durante o período mais violento da Revolução Francesa, né? O período do terror, com Robespierre. Né? Então, Durkheim, que também é francês, assim como Augusto Comte, então a sociologia
é por natureza uma criação da intelectualidade francesa, né? É claro que o estudo da sociedade já está presente, né, no pensamento ocidental há muito tempo, mas sistematizado enquanto ciência, ou pelo menos como vontade de tornar isso algo científico, é algo exclusivo do século XIX, iniciado com Comte, iniciado com o positivismo e tornado efetivamente ciência, já que para ser ciência tem que ter método de trabalho, tem que ter metodologia, e quem traz esse método de trabalho para a sociologia é Durkheim, ok? Na apostila, vocês podem abrir ela, tema 3, páginas 15 e 16, ok? Vocês vão observar o seguinte, que principalmente na página 16 do tema 3, vai falar exatamente isso que eu estou dizendo. A sociologia vai se tornar ciência com o trabalho de Durkheim. E Durkheim, ele vai dizer o seguinte, que é fundamental e que é uma quebra, é um rompimento com a lógica positivista, que é a definição do objeto da sociologia, do objeto de estudo da sociologia. Afinal de contas, o que estuda a sociologia? Para Durkheim é o seguinte, ele é sucinto. Ele fala que o objeto da sociologia são os fatos sociais. O que estuda a sociologia são os fatos sociais. Não é mais a física social como preconizava Comte. Comte buscava, estudando a sociedade, tirar delas leis universais, algo que a gente sabe que é um erro. Durkheim, então, ele rompe com essa tradição positivista e estabelece o seguinte: o objeto de estudo do sociólogo é ir até a sociedade com o interesse de estudar e compreender os fatos sociais. E aí ele determina, é o primeiro conceito importante em sociologia, que vocês têm que saber. É o que é fato social. O que são fatos sociais. Para Durkheim, tudo aquilo que condiciona o agir do homem, aquilo que faz você agir de determinada maneira, sem questionar, sem pensar demais, essa força, e Durkheim fala que é uma força, essa força quase que imaterial, mas ela é concreta. Durkheim diz que ela é concreta. Ela é muito difícil de ser percebida como algo concreto e material, mas ela é concreta, essa força é. Ela impulsiona o ser humano a agir de determinada maneira. E não é só a ação humana, as regras da sociedade são, de alguma maneira, consequências, são fruto dessa força, desses fatos sociais que condicionam a vida humana. Certo? Então, cabe ao sociólogo se aperceber quais são os fatos sociais e estudá-los. É isso que Durkheim fala. Pegando o livrinho das regras, aliás, o livrinho As Regras do Método Sociológico, Durkheim diz o seguinte sobre o que são fatos sociais, de alguma maneira. Ele fala assim: os fatos sociais, dada a sua imaterialidade extrema, então não é algo que você percebe, não é algo muito palpável, não é algo muito concreto. Ó, isso é um fato social, estou vendo um fato social, não é muito simples, né? Não nos parecem erradamente o fato social, os fatos sociais, destituídos de qualquer realidade intrínseca. Então ele está lembrando que, apesar de ser difícil de ser percebido, os fatos sociais existem, ok? Como só vemos neles combinações puramente mentais, julgamos que devem surgir por si mesmos logo que pensemos neles. Pelo menos se os achamos úteis. Mas, como cada um deles é uma força e domina a nossa, então o fato social ele é uma força exterior, externa ao homem e determina o agir do homem, o agir humano. Seja
o agir solitário, entre aspas, ou o agir social. O agir social em determinadas ocasiões, em determinados lugares. Então, todas essas regras, né, toda essa mecânica da vida social, existem forças que determinam que elas sejam o que são. É isso que Durkheim está falando. Ele diz aqui, mas como cada um deles é uma força, rememorando, e domina a nossa força, pois é dotado de uma natureza que lhe é própria. Nem o desejo, nem a vontade do homem bastam para lhe dar existências. Mesmo assim, é necessário que forças capazes de produzir essa força determinada, naturezas capazes de produzir esta natureza especial existam. Só com esta condição será isso possível. Aí ele dá alguns exemplos interessantes. Para reavivar o espírito de família, onde este enfraqueceu, não basta que todos compreendam as suas vantagens. É necessário fazer agir diretamente as causas que só elas são suscetíveis de o engendrar. Então, o que está querendo dizer Durkheim com esse exemplo da família? E vale para outros exemplos. Que não basta a vontade do homem para se criar um fato social. Então, por exemplo, ele está falando na família, um espírito de família, ou seja, eu preciso, eu desejo, eu percebo que é vantajoso não viver sozinho, que é vantajoso viver em família, constituir uma família, que é uma instituição fundante e primordial, fundamental do tecido social. Então, Durkheim diz o seguinte, não basta querer viver em família para que a família exista, ok? Não basta esse desejo humano. Tem que haver uma força que permita isso se concretizar. É preciso haver uma força externa a você que te impulsiona a viver em coletividade e a constituir uma família. É isso que Durkheim está dizendo. Ok? Algo que lhe é externo, que não basta a sua vontade solitária, o seu desejo, a sua percepção de que é algo que é vantajoso. Não adianta isso. É necessário uma força, então, que seja capaz de impulsionar a constituição dessa família. Ok? Nos próximos vídeos, nós vamos ainda debulhar, esmiuçar o que, afinal de contas, Durkheim quer dizer com os fatos sociais e as implicações disso. Por quê? Porque agora Durkheim ele estabeleceu um objeto de estudo para o sociólogo. E ele mesmo foi o primeiro sociólogo. Deve o sociólogo estudar os fatos sociais. Então agora nós vamos começar, daqui para frente, a então esmiuçar isso e perceber os fatos sociais que aí estão. E também avançar um pouco nos conceitos e no pensamento durkheimiano. Ok? Até mais.